a gente falou de muitos elementos da humanidade, né? Mas existe uma virada que eu acho que é importante da gente ter com relação à própria humanidade e à própria infância, que tem a ver com algo mais estendido, que é a virada para a natureza. Porque não vai existir humanos, não vai existir infância, não vai existir nem direitos, nem economia, nem sociedade sem natureza. A gente é natureza, mas sem natureza a gente não é nada. A gente é parte dela, mas erroneamente se sente dono. Com menosprezo, como se a gente fosse muito superior. Não somos. Como o Krenak fala muito bem, a gente trata a natureza como almoxerifado. Exatamente. Eu vou lá pegar o que eu preciso, eu vou lá violentar. Ou então sem eu jogo me lixo, né, que não me Descarta, cabe mais, né? que eu não quero, eu descarto lá de qualquer maneira. E essa virada, que eu brinco, eu comecei a discutir o tema da criança sem pensar muito na natureza, confesso. Entendi. Confesso. Mas o trabalho que a gente tem desenvolvido no Alana com relação à crise climática, biodiversidade, a perda de biodiversidade e poluição, Você bateu lá, não tem como. Ciência. Eu comecei a ver os maiores cientistas do mundo, nos eventos que a gente ia, né, em todas as grandes discussões, falando sobre isso. Isso me modificou de uma forma que hoje, para mim, é a mesma coisa. Não tem como falar de humanidade se a gente não falar de outros seres vivos como a natureza. Não tem como falar, quando a gente está falando aqui de cuidado, sem a gente estender esse cuidado para outros seres vivos, numa teia de vida que vai além do ser humano. Muito além. É a Muito teia, além. Né? A grande teia, né? E não sei se você... Aqui no Rio de Janeiro, vocês têm não só, né? Grandes cidades do país que são verdes, que estão no mar, que têm esse privilégio de estar ocupando espaços ao ar livre, já tem essa percepção da beleza e do senso de maravilhamento que é a natureza. Encantamento. Eu sempre toda vez que ligo o carro e saio... Ainda mais no outono, a luz do outono é uma coisa. Outro dia eu dei a volta errada. Em vez de entrar aqui, eu segui, porque eu estava no encantamento de tom de azul, de luz, que eu Batendo passei. com o verde da montanha ali. Isso, a Pedra da Gávea. A Pedra da Gávea. Eu imaginei quando você falou. Eu me perdi. Até foi um dia dessa semana que eu cheguei atrasada. A pessoa, o que aconteceu? Eu falei, nada, nem tive. Tava com vergonha de dizer que errei o caminho, porque não errei. Sua criança tá boa, sua criança tá bem cuidada e está saudável, certeza, olhando para esse maravilhamento. E a natureza faz isso. E hoje a gente tem expandido e até olhado para isso, para superar uma visão antropocêntrica da realidade para uma visão ecocêntrica da existência. Não sei vocês, sabe quando a gente fala de gente, tudo é sobre o ser humano, tudo é sobre as nossas dores, tudo é sobre... Lógico que não tem como fugir porque a gente é ser humano. Uhum. A gente pensa, Sim. e a gente tem a nossa análise, a nossa cosmovisão, a nossa lente é humana. Será que a gente não pode experimentar ter outras lentes? De outros animais, de outros seres, né? De outras plantas. Isso é muito bom, né? De modificar nossa cosmovisão, como você muito bem falou, da cosmovisão indígena, de olhar para a natureza como parte de quem a gente é, quase como a mesma coisa. É a mesma coisa. Isso aí ia ajudar muito no processo de julgamento, de tudo. A gente sair da nossa lente e enxergar na lente do outro. E de outros animais. De outros animais. A gente virar um pouco a árvore. A gente ia ajudar muito. Essa coisa, né, que o humano faz, tipo assim, somos o único animal inteligente. Que besteira. Que besteira. Você olha a inteligência da árvore, que se comunica com outra por raízes. Gente, e aí você olha como a raiz se distribui, é como a circulação sanguínea se distribui. Não é possível que as pessoas não entendam que tem uma matéria. E os neurônios? E o pulmão, que é igual às raízes, igual às ramificações. Igual. Aí você fala assim, gente, é tudo a mesma coisa. Só está envelopado de uma forma diferente. E vou falar, a ciência tá com a gente. Quem ouve essa conversa pode achar que é uma coisa... Não. Olha, hoje as maiores ciências do desenvolvimento humano de saúde mostram que banho de natureza faz bem para a saúde de todo mundo. Com certeza. Até tem alguns que falam assim, vitamina N, vitamina natureza. Tem um cara chama Richard Louv que ele fala num livro A Última Criança na Floresta.
Ele fala que a gente está vivendo de um Nature Deficit Disorder, que é o déficit de natureza. Isso tem impactado as crianças, porque as crianças estão ficando cada vez mais confinadas dentro de 4 paredes. Não conhece os bichinhos. Não conhece bicho, não conhece planta. Não conhece até fruta, não sabe que o leite vem da vaca, não sabe que o nome... A gente fez um documentário há um tempo atrás no Alan chamado Muito Além do Peso. E perguntava para as crianças se ela conhecia fruta ou marcas de salgadinho, de ultraprocessados. Salgadinho eu sabia. Todas. Agora, o que é um mamão? O que é uma melancia? O que é um melão? Não sabia. Não sabe. E isso é natureza. Eu não tô falando só da gente ir pro mar ou... Muitas pessoas não têm condições, inclusive. Fruto da natureza. Olhar pro cotidiano que tá cheio de coisas que a gente não presta atenção. E não olhar... e a gente acaba se, focando na gente mesmo, no ser humano, esquecendo que a gente depende de uma rede de vida. A nossa água, o que a gente come, o que a gente respira... Não é a gente que produz. Não é a gente que produz. Até quando que a gente vai ficar negando que a natureza, ela tem que ser... Ela que mantém a gente vivo. Ela é parte da gente. Ela estava aqui muito antes da gente. Muito antes. Não precisa nada. A gente é uma das expressões dessa natureza. Mas como você muito falou... Vocês já viram o Professor Polvo? O documentário? Maravilhoso. Você vai me questionar que aquela polva, na verdade é uma mulher, é uma tá? fêmea. É fêmea. Aquela polva não é inteligente? E desenvolveu uma coisa afetiva com ele. Então, um fato. E hoje as pesquisas de plantas, de animais, a gente voltou, né? Ainda bem que a gente teve um ressurgimento agora de estudos ecológicos de várias áreas, inclusive na filosofia. Tem muitos filósofos, tem um que eu amo, que é o Emanuele Coccia. Ele escreveu A Vida das Plantas, um livro, para mim, um dos mais belos atuais que eu já li. E ele fala dessa sabedoria das plantas, que para ele são a espécie que mais foi bem sucedida, porque ela ocupou o mundo inteiro. Com certeza. E as plantas têm funcionamentos muito sofisticados. De conversa entre a floresta, de uma planta num canto a 1000 quilômetros conversar com o outro no outro lado, para mostrar que não somos nós os inteligentes. Essa inteligência que a gente pensa que a gente tem um outro tipo de vivência que é muito mais interessante para o quê? Para a manutenção da vida. E tem uma coisa, né? Se a gente for ver bem, tudo que a gente, entre aspas, criou, a gente copiou da natureza. É cópia. É cópia. Por que a gente não pode dar o crédito? Por que não pode admitir? Entendeu? E outra, as nossas grandes inspirações, você falou do senso de maravilhamento, né? Ou de encantamento. É lindo. Eu gosto de uma outra palavra também. Sabe qual que é? Alumbramento. Alumbramento. Eu tenho uma lista de palavras que eu gosto. Que você tá. Eu fico coletando. Entendi. Alumbramento tá nessas tops. Palavras, porque é isso, esse senso do susto, do maravilhamento, do... Deslumbrar. Se alumbrar. Alumbrar. Que é a sombra, que quando a luz é revelada, você... É a máscara grega, né? Do Eureka. Cai o queixo. Isso, quem faz conosco é a natureza. Seja a natureza humana, ou seja a natureza de outros seres vivos. Não é à toa que as maiores inspirações do ser humano... Onde está? Quando Newton entendeu a realidade... Onde ele estava? Embaixo de uma árvore caindo. Exatamente. Isso sem falar em toda a dimensão das tradições religiosas do mundo. Todas. Do cristianismo. Onde Jesus pregou? Nos montes. Onde Buda se elevou? Embaixo da figueira. Todas as grandes tradições, inclusive indígenas, olham para a natureza com um senso de maravilhamento, porque foi a criação, não foi? Exatamente. Tudo vem dali. Aliás, os rituais, você pede uma imagem de céu para as pessoas, o que elas vão descrever? Verde, com árvores. Você pede elementos de felicidade na infância. Se você fechar o olho agora e pensar numa imagem feliz da infância, normalmente está relacionado com a natureza. Com certeza. Então ela tem um poder de conexão, de pertencimento, propósito e reconhecimento muito além do ser humano. Dá para encontrar pertencimento, reconhecimento e propósito em meio à natureza. Quem está dizendo isso não sou eu. Não. Você está falando os maiores filósofos. Você está falando isso, eu estou lembrando aqui das crianças autistas que quando você
percebe muito cedo e joga para esse contato de natureza, água, sujar pé, sujar de fralda, eles desenvolvem que você depois, o déficit, você transforma um autista grave num leve. Ou então, um moderado num leve, ou um leve sem nenhum tipo de deficiência. Entendeu? Quanto mais precoce você joga nesse contato, né? Porque tem gente que fala assim, mas o menino tá na lama. É, pra ficar na lama. Questões de hiperatividade também. Uhum. Só a natureza dá conta da natureza animal, feroz de uma criança. Né? Outra coisa. Isso aqui é um bom exemplo, gente. O que é isso aqui? Reto, certo? A gente pode caminhar na reta. Aliás, a gente caminha só em reto hoje em dia, né? Os pisos retos. Existe reta caminhável na natureza? Não. A reta é uma invenção humana, essa reta aqui, ó. A natureza, ela é cheia de curvas, de subidas e descidas. Isso, inclusive, para o desenvolvimento do corpo humano, é fundamental. Você não desenvolve... Pois é, motricidade fina, a motricidade também, né, dos membros superiores e inferiores, labirinto. Não existe desenvolvimento do equilíbrio sem se desequilibrar. Exatamente. E se uma criança só anda em piso reto, ou acolchoado de EVA, porcelanato, o que for, ela não vai desenvolver motricidade e equilíbrio. Tanto que as pesquisas, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria ou a Sociedade Americana de Pediatria são unânimes em afirmar que o contato com a natureza para a criança melhora a questão da atividade, diminui a obesidade, e sobrepeso, que é uma crise no mundo. 33% das crianças estão com sobrepeso ou obesidade. E brincar na natureza deixa ela mais ativa, ela gasta mais energia, o que tem benefícios, né, para o corpo muito importantes. Miopia. Autorregulatório. Toda a discussão de desenvolvimento de doenças, né, ou de questões, eu sou míope. Passei muito tempo lendo em casa, quando era criança, e pouco meus olhos, que é um músculo, se desenvolveram com a diferença de profundidade, de cores, etc. Um terceiro ponto, o brincar livre, não estruturado que a natureza promove. Quem subiu uma árvore sabe que você pode subir a árvore de vários jeitos. Estimula a criatividade, estimula diferentes regiões, textura, pátio, equilíbrio, formas de subir, solução, né, de problemas. Menor caminho ou caminho mais seguro. E para cada faixa de idade, né? Antigamente você sabia, por essa forma que eu faço, exatamente. Melhor. Você fazia cálculo de risco. Pois é, né? Que hoje todo mundo tem medo, né? Não pode deixar. Não pode. Tem leis, em São Paulo, gente, tem leis que proíbem crianças subir em árvore em parque. Que é um absurdo. Essa interação, né, da criança. Como é que você protege algo que você não ama? Como é que você ama algo que você não conhece? E a melhor forma de você conhecer é convivendo. Por isso que no Alana a gente defende uma educação baseada na natureza. Com certeza. As escolas têm que ser revolucionadas. A gente precisa de verde, não dá para ter mais EVA e concreto. A gente precisa tirar os concretos da escola. Tirar outra coisa. Que raio de sala de aula, aquele retângulo com todo mundo assim, as pessoas têm que se ver. Porque assim, eu só vejo meu coleguinha de lado. Só, o de trás. E eu odeio os outros que estão lá para trás. Eu não vejo, eu não interajo. A experiência da aprendizagem 360, imersiva na natureza, ela é muito mais perene que qualquer atividade feita numa lousa ou num caderno. Você aprender a matéria imerso numa experiência. Isso tem questões neurológicas, porque a gente tem 20 mil pontos de inputs espalhados pelo corpo, na pele, enfim, que vão gerar conhecimento. E se eu estou só estimulando uma visão, um sentido na sala de aula, eu estou perdendo a chance de ter uma experiência de corpo do conhecimento. Então, crianças aprendem melhor na natureza. Muito melhor. Até matemática. Afinal, gente, Pitágoras, Newton, os grandes gênios. Não me lembro que eles tenham telas. Eles estavam na natureza. Oi, queridos. Aqui é a Bia. Tô passando para compartilhar uma notícia maravilhosa com vocês. Nosso aniversário de 1 ano do Pod People está chegando e preparamos uma noite inesquecível com convidados super especiais que vocês não vão querer perder. Estamos muito felizes em receber
a talentosa, maravilhosa, necessária Nani People, atriz, humorista, cantora e showwoman. Nani traz uma perspectiva única e inspiradora sobre a vida e as relações humanas. Com sua presença marcante e contagiante, ela garantirá momentos de muitos risos e também muita reflexão. O nosso evento será no dia 16 de julho de 2024, às 20 horas, no Teatro Claro Mais, Rio de Janeiro, em Copacabana. Garanta já o seu ingresso clicando no link que está aqui embaixo e venha celebrar com a gente o primeiro aniversário do Pod People. Vai ser uma noite repleta de surpresas, aprendizado e muita emoção. Estamos ansiosos, positivamente, é claro, para ver você. Até lá, não vai faltar, eu te espero.